Esse momento de palavra é um momento onde há guerras espirituais acontecendo. Guerras entre dois espíritos, o Espírito de Deus e o Espírito do Anticristo, que ele já está no mundo. A palavra de Deus diz que o Espírito ele opera nos filhos da desobediência. Ele impede que as pessoas enxerguem o caminho do Senhor, enxerguem o amor, enxerguem a graça. Eu quero falar com você hoje sobre uma carta que Paulo escreveu, está lá em Efésios, capítulo 1, versículo 2, Efésios capítulo 2, do versículo 1 ao 10. Efésios 2, do 1 ao 10. O tema da minha mensagem é o amor que constrange. Estava em casa pensando, quando o pastor Davi me convidou para trazer a palavra mais uma vez, Senhor, o que o Senhor quer falar com a tua igreja? Na nossa mente borbulha várias ideias, mas eu gosto muito de tentar entender com o Senhor o que Ele quer para esse tempo, o que Ele quer para hoje. Se você veio e estar aqui, não é à toa. Se você está assistindo, não é à toa. Eu tenho certeza que assim como o Senhor me ensinou, falou ao meu coração, Ele também vai falar com você. Amém? Eu quero só, antes de ler, situar você. Como eu já disse, quem escreveu essa carta aos Efésios foi Paulo. Paulo, ele escreve essa carta numa condição. Ele estava preso. Há uma discussão assim, teológica de onde ele estava, se era em Cesareia ou se era em Roma. Mas a tradição da igreja diz que é em Roma. E muito provavelmente ele estava em prisão domiciliar em Roma. E lá nessa igreja de Efésios, essa carta ela não é só uma carta destinada aos Efésios. A teologia diz que ela é uma carta circular, ou seja, ela além de ir para a igreja em Efésios, ela foi para outras igrejas na Ásia Menor também, né? E era um local onde havia muita idolatria. O povo que ali morava eram gentios. A cidade de Efésios era uma cidade portuária. Lá também tinha o templo da deusa Diana, e a gente consegue, quem já leu sabe que houve um tempo, em Atos, se eu não me engano, que os discípulos eles foram pregar nessa cidade, Paulo, e aí o que aconteceu? Os efésios começam a gritar, a declarar, grande é a deusa Diana dos Efésios. E há uma guerra entre ideologias ali, né? Então, é nesse contexto, Paulo ele escreve essa carta para combater as ideias erradas que estavam indo de contra ao cristianismo, e estava sendo implantada na igreja onde ele fundou ali, né? E agora que a gente situou, vamos ler lá o capítulo 2, versículo do 1 ao 10. 1. E vos vivificou, estando mortos em transgressões e pecados, nos quais no passado caminhastes conforme o curso deste mundo, conforme o príncipe da potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós vivíamos em tempos passados, nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e da mente, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Mas Deus, atente-se a isso, mas Deus, que é rico em misericórdia, pelo seu grande amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossos pecados, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça vocês são salvos. E nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nas épocas vindouras as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco através de Cristo Jesus. 8. Porque pela graça vocês são salvos, por meio da fé, e isso não vem de nós, é dom de Deus, não de obras para que nenhum homem se glorie, porque somos feitura sua, criaturas em Cristo Jesus, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus estabeleceu para que andássemos nela. Soberano Deus, eterno Pai, Senhor, eu quero entregar esse momento em tuas mãos. Retira de mim todo o nervosismo, coloque em mim as palavras que o Senhor quer que eu fale.
Pai, que em momento nenhum eu atrapalhe a sua mensagem, Senhor. Tira de mim todos os caminhos, lugares, pensamentos que não provêm do Senhor nesse momento. Abre o coração dos meus irmãos e a mente para que entendamos a sua palavra nesse momento. Que a sua palavra ela encontre em nossos corações terrenos férteis, Senhor. E que essa palavra, Senhor, ela gere frutos em nome de Jesus, ó Deus. Eu te peço isso, Senhor, e desde já te agradeço. Em nome de Jesus, amém. Amém? Que texto incrível, que texto. Eu quero ler um pouco com você cada texto, eu vou parar, vou comentar, para a gente discutir um pouquinho sobre essa palavra, amém? Então eu dividi essa palavra em 4 tópicos. O primeiro é: o pecado trabalha contra nós. Capítulo 2, versículo 1 diz assim: e vos vivificou, só dá vida a quem está morto. E vos vivificou, estando mortos em transgressões e pecados. Quando eu li esse texto, eu falei, cara, Deus é incrível. Ele não precisou que eu pedisse, por favor, me vivifica. Nós estávamos mortos. Morto fala? Morto não fala. Ele olha para a gente na nossa morte e nos ama com um amor que constrange. Ele nos ama de tal forma que não é preciso a gente falar, Ele simplesmente nos dá vida por sua bondade, independente de nós. Isso é incrível. E por que nós morremos? Eu me perguntei. Aí a gente volta lá no início da história da Bíblia. Por que nós morremos? Nós fomos criados do pó da terra, nós éramos pó, nós não éramos nada, não tínhamos fôlego de vida. E o Senhor, Ele sopra nas nossas narinas, Ele nos cria, nos dá vida. Ele dá ordem aos seus filhos, que era Adão e depois Eva. Ele fala, olha, pode comer de todas as árvores desse jardim, mas de uma não comam, porque no dia que vocês comerem, certamente vocês vão morrer. Né? E Ele dá essa ordem para eles. E acontece que o diabo, ele de forma astuta, através de uma serpente, ele fala com Eva, ele consegue, assim, dizer o que o Senhor disse de forma diferente, para que ela entendesse de forma diferente, e assim cometesse o erro que cometeu. E quando ela come daquele fruto, há consequências a partir disso. Quando ela dá ao seu marido, há consequências maiores, né, que atingem a humanidade. Quando Adão come desse fruto, o pecado entra no homem. E com o pecado, a morte. A palavra de Deus diz que o salário do pecado é a morte. Lá em Romanos 6, 23. Mas ela também diz, o dom gratuito de Deus é a vida eterna, por meio de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Quantos podem dar glória a Deus e aleluia por isso? Rapaz, é dom gratuito. É dom gratuito. Então, voltando, o pecado ele mata o homem, não fisicamente ainda, espiritualmente, mas a gente consegue compreender que tudo que acontece no campo espiritual, com o tempo, se torna físico. Se nós continuássemos mortos no campo espiritual, a morte aqui é separação de Deus. Se nós continuássemos separados de Deus no campo espiritual, não nos relacionando, um dia a nossa morte física seria iminente, aconteceria, sabe? E não só física, corpo, mas eterna também. É interessante isso. É interessante também, eu me lembrei aqui, lá em Gênesis, quando o homem ele peca, Deus ele separa o homem do Éden, né? E ele coloca uma espada flamejante para proteger uma árvore. Havia 2 árvores lá, conhecimento do bem e do mal e a árvore da vida. Então ele coloca uma espada flamejante para proteger essa árvore. Por quê? Porque se o homem come dessa árvore, o homem vive eternamente. Sabe? Mas o medo de Deus, se é que Deus tem medo, não era que o homem vivesse eternamente como ele, mas era que ele vivesse eternamente pecador. Não haveria restauração. Por quê? O pecado já tinha entrado no homem. Então se ele come do fruto, ele é eternamente pecador. Não haveria Cristo, não haveria salvação para o homem. Então ele coloca essa espada e protege o homem, apesar da desobediência por amor, né? Isso é incrível. Eu vou continuar lendo lá no versículo 2. Nos quais, no passado,
nos quais no passado caminhastes conforme o curso deste mundo, conforme o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Paulo aqui, ele tá trazendo esse despertamento à igreja em Efésios, a igreja de Efésios, em Éfeso, porque eles eram gentios, né? Então ele fala, olha, nos quais no passado vocês caminhavam conforme o curso deste mundo, conforme o príncipe das potestades do ar. Ele fala que curso é trajeto. Eles caminhavam, eles tinham um estilo de vida diferente. Eles tinham um estilo de vida idólatra. Eles tinham um estilo de vida completamente diferente do que o evangelho que Paulo veio anunciar a eles. E além do curso, ou seja, a caminhada, além da caminhada deles, havia alguém, eu fiquei tentando imaginar isso, num caminho, por exemplo, um ônibus, e a gente estar dentro desse ônibus, sendo guiados por esse ônibus. Mas nesse ônibus tem um piloto, tem um motorista. E nesse caso aqui, outrora, povo gentil, que ainda não tinha se convertido ao evangelho, naquele tempo, eles eram guiados por um piloto, por um motorista. E esse motorista, a palavra que diz que é príncipe das potestades do ar. O espírito que agora opera nos filhos da desobediência, ou seja, um espírito maligno, o espírito do anticristo, o espírito que inibia o entendimento, que cegava, que fazia com que eles fossem desobedientes ao Senhor. E essa desobediência não é só de alguém que conhece as leis. Se eu não conheço as leis, eu sou tão desobediente quanto, sabe? É uma responsabilidade maior para quem conhece, mas para quem não conhece também é desobediência, né? E ele continua, entre os quais também todos nós, aqui é a primeira vez, parei um minuto, no 3, entre os quais também todos nós vivíamos em tempos passados. Antes disso, Paulo só fala deles. Paulo fala assim, olha, anteriormente ele fala, caminhastes e vos vivificou, estando mortos em transgressões. Então, ele estava apontando para os gentios daquela igreja. Só que no 3, ele se inclui. No 3, ele fala assim, entre os quais também todos nós. Ele se incluindo, gente, ele estava incluindo os judeus, sabe? Ele estava incluindo a quem ele representava, a nação a qual ele pertencia. Então, ele inclui os judeus. Por quê? Porque, na época, os judeus pensavam que eles eram o povo santo, o povo top, né, Magra? E que não havia salvação para outros, estava nele. Sim, Deus os escolheu, mas o propósito de Deus, e a gente percebe isso lá em Abraão, olha só quantos anos antes, né? Bendita será a tua descendência. São todas as famílias da terra, não é só a israelita, né? São todas as famílias da terra. Então, Paulo aqui, ele inclui os judeus também. Ele fala, entre os quais também todos nós vivíamos em tempos passados, nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e da mente. E éramos, por natureza, filhos da ira, como os outros também. Então, ele traz essa referência. Eu percebi essa referência e falei, cara, que incrível. Nesse momento, ele puxa a responsabilidade para ele. Ele fala, olha, eu também, outrora, vivia uma vida assim. Eu também, outrora, para quem não conhece Paulo perseguia a igreja. Ele passou de perseguidor a ser perseguido. Por quê? Porque ele encontrou. Deus o encontrou. Deus o encontrou. Deus se apresenta para ele e o chama para fazer missões em seu nome, né? Então, o amor que constrangeu Paulo. Então, ele se coloca ali, ele fala, olha, eu também, em outra época, vivia uma vida assim. Vivia sem Deus, seguindo a vontade da minha carne, a vontade da minha mente. E eu também, assim como os meus irmãos judeus, todos nós, éramos filhos da ira. Havia uma ira iminente, como eu já citei, sobre o juízo de Deus na terra. Havia uma ira que atuava, que era presente nos filhos da desobediência. E eles também viviam isso no passado.
eu percebo que nesse texto, Paulo ele trata de algo interessante. Ele vem tratando até então do passado do homem, do passado da condição humana. E ele vai falar também do presente e do futuro, né? Eu achei interessante alguns textos quando eu li, que a salvação ela é falada nos 3 tempos, né? No passado, no presente e no futuro. E eu, às vezes, não conseguia entender isso. Olha, vocês foram salvos, vocês são salvos e vocês serão salvos. Eu ficava, mas tá, uma vez salvo, não é salvo para sempre? Mas com o tempo, a maturidade e a leitura bíblica, o Senhor começou a falar ao meu coração. Ele falou, olha, quando você se converteu, eu te salvei. Eu te salvei. Só que há um processo, há um caminho a ser trilhado, né? Lá atrás você foi salvo, você aceitou a mim, você se batizou. Hoje você está sendo salvo, ou seja, o meu Espírito ainda está trabalhando dentro de você. E amanhã você será salvo quando Ele vier. Quando Ele vier no soar da trombeta, ali naquele momento, onde o corpo corruptível não existirá mais, ali nós seremos salvos de verdade, sabe? Então, será que o melhor de Deus ainda está por vir? Como a gente fala muito aqui. Não, o melhor de Deus ele já veio, mas eu quero te dar uma notícia. Ele ainda voltará. Então, por isso, Ele há de vir ainda. Ele voltará, sabe? Ele restaurará os nossos corpos. O corpo corruptível jamais conseguiria, jamais, gente, jamais conseguiria estar na presença real, física do Senhor. Na leitura da palavra, eu percebo que muitos homens, e isso eu conversando com o meu pai esses dias, isso era muito presente naquela época. Os homens, eles tinham prazer em estar com o Senhor, eles queriam ver ao Senhor, sabe? E eu lembro de Moisés, quando ele pede, Senhor, me permita que eu veja a sua glória. E para mim, parece que ele foi o homem que mais próximo de ver ao Senhor de fato, sabe? Não a teofania, não o Senhor se mostrando através da sarça, por exemplo, através de um anjo que o representava diretamente, assim como Abraão fala, olha, quando ele conversa com o anjo do Senhor, ali representa diretamente ao Senhor, isso se chama teofania, representação direta de Deus. Mas não, Moisés ali, quando ele pede, Senhor, me permita ver a tua glória, ele estava querendo dizer, Senhor, eu quero te ver, sabe? É diferente de eu falar no telefone, né, Márcio? Se eu te ligar no telefone, eu te ligo e falo assim, pô, Márcio, e aí, beleza, tal, nunca te vi, mas estou falando com você no telefone, eu conheço a sua voz. Agora, Márcio, eu quero te encontrar. Eu preciso te encontrar. A gente criou um relacionamento, uma intimidade. Então, eu quero te ver. E aí o Senhor permite que ele veja pela fenda, mas só as costas. Rapaz, por quê? Porque se o Senhor se apresenta, o corpo de Moisés era um corpo corruptível. Se o Senhor se apresenta em toda a sua glória, na hora ele morreria, né? Então, o Senhor voltará e transformará os nossos corpos. Amém? E aí Paulo continua. No 4. O 4, ele me chamou muito a atenção, porque eu percebo uma intervenção de Deus. Só essa parte a gente pode ficar aqui horas. Ele fala assim, olha, depois de tudo isso, depois de eu dizer para vocês que nós e vocês, outrora, éramos filhos da ira, destinados ao inferno, eu quero te dizer, mais Deus, já parou para pensar nessa palavra? Mais Deus, ele divide, ele fala, olha, mais Deus, que é rico em misericórdia, pelo seu grande amor, com que nos amou. Por que ele nos amou? Eu fico pensando, por que, o Senhor me escolheu? Alguém aqui já pensou isso? Porque, sinceramente, eu não vejo nada de bom em mim. Assim, sinceramente mesmo. Muito pelo contrário, eu me achava o homem, ainda me acho, o mais pecador da terra, né? Porque eu me conheço, né? E cada um de vocês se conhece também. Então eu ficava pensando assim, Senhor, por que o Senhor me escolheu? Será que o Senhor, gente, viu algo de bom no nosso coração? Será que ele olhou para o Gustavo e falou, cara, o Gustavo tem um coração bom. Eu vou escolher ele, vou chamar ele, vou salvar ele. Será que foi por isso? Olha o que diz, mas Deus, que é rico em misericórdia, pelo seu grande amor com que nos amou, sabe, estando nós ainda mortos em nossos pecados,
nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça vocês são salvos. Isso é incrível. É pela graça. Só beber uma água aqui. Então, pela graça, vocês são salvos. E o segundo tópico, até aí a gente falou sobre o primeiro, né? Que era o pecado, ele trabalha contra nós. Primeiro tópico, o pecado trabalha contra nós. Nós vimos e falamos que desde o início o pecado vem trabalhando contra nós. Ele vem nos afastando do Senhor. Ele nos deu morte, né? E agora eu quero dizer o segundo tópico. Deus trabalha por nós. Nesse versículo 4, Deus começa a trabalhar por nós. Quando diz, mas Deus, que é rico em misericórdia, pelo seu grande amor, que nos amou, estando nós ainda mortos em nossos pecados, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça vocês são salvos. Ele reflete uma intervenção direta pelo amor com que nos amou. É diferente. Eu estava só uma aspas aqui. Eu estava no final de ano lá na casa da minha esposa, da avó da minha esposa, conversando com o Ronaldo, Amanda. Cara, que papo legal. A gente estava brincando de bom de Bíblia e tal. E aí a gente conversou sobre algo que eu quero falar nesse momento aqui. Surgiu uma pergunta. Qual é a diferença entre graça e misericórdia? Porque são palavras diferentes, mas tem um sentido muito parecido, né? Quando a gente pensa em graça, favor é merecido, e misericórdia, favor é merecido. Então parece que é a mesma coisa, mas há uma diferença entre elas, né? Então, eu anotei aqui, graça é quando Deus dá aos crentes algo que eles não merecem, ao passo que misericórdia é quando Deus não lhes dá aquilo que eles realmente merecem. Conseguiram entender a diferença? Eu vou explicar. Graça é o quê? Deus nos dando algo que nós não merecemos. É favor imerecido. Nós não merecíamos nada, nós merecíamos a morte e Deus nos dá a vida. O que é misericórdia? Ele não nos dando o que nós merecemos. Nós merecemos o inferno e Ele não nos dá. Ele nos tira, Ele tem misericórdia, sabe? E isso é incrível. Então, esse pequeno trecho aqui demonstra graça e também demonstra misericórdia. Demonstra que Ele nos livra e Ele nos dá um presente. Isso é incrível. Isso é incrível. E que presente, né? E que presente. E 6, e nos ressuscitou juntamente com Ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Eu achei isso incrível, porque ele fala disso no pretérito, né? Quem é da área aí, minha amiga ali, ó, me ajuda. O que é pretérito? Ele fala disso, mas como se fosse no passado. Só que ainda vai acontecer. Vocês conseguiram entender isso? E nos ressuscitou, ele nos ressuscitou juntamente com Cristo. A gente ainda não foi ressuscitado. Mas aqui está dizendo, olha a certeza de Paulo. Isso é incrível. Quando ele escreve com uma certeza, que ele coloca essa palavra como se já tivesse acontecido, né? Tem um texto que fala que antes da fundação do mundo, o Senhor Jesus ele já havia morrido por nós. Ele já havia se entregado por nós. Ou seja, antes de eu e você nascer, isso já tinha acontecido no mundo espiritual, sabe? Já tinha acontecido, e isso é incrível. Então ele diz que além de nos ressuscitar com Cristo, ele nos faz assentar nos lugares celestiais. Ou seja, ele nos dá além de nos ressuscitar, ele nos dá uma posição de honra. Olha que incrível isso, gente. Nós que outrora éramos destinados à ira, através da graça do Senhor, do amor dele, do favor imerecido, bondade pura, tá? É bondade pura, nós não merecíamos de jeito nenhum, nosso coração não era bom, não havia nada de bom em nós. Ele olha para nós e nos escolhe, sabe? E nos dá a vida. E além de nos ressuscitar com Cristo, porque vai acontecer, eu aguardo isso ansiosamente. Se você não anseia por isso, eu quero provocar isso no teu coração, tá? Porque os filhos de Deus, eles apressam a chegada
A noiva apressa a chegada do seu noivo, sabe? A noiva, quando está com saudade, ela apressa. Eu lembro de um texto que Jesus ele é indagado pelos religiosos. Os religiosos falam assim, por que seus discípulos não jejuam? E ele fala, olha, por que meus discípulos vão jejuar enquanto o noivo está presente? Você já viu você ficar triste enquanto o noivo está presente? Não pode. Agora, haverá um momento em que o noivo lhes será tirado. Então eles jejuarão. Então eles jejuarão. Por que nós devemos jejuar hoje? Apressar a volta do nosso rei. Dizer, Senhor, vem. Senhor, vem, salva a nossa vida. Senhor, vem, salva a nossa casa. Restaura o nosso eu, sabe? Há algo que precisa ser restaurado dentro de nós. Apesar de já sermos salvos. Passado, presente e futuro. Ele nos salvará. Isso tem que arder no nosso coração, cara. Adolescente, isso tem que arder no teu coração, viu? Arder mesmo. É paixão, gente. Amor. Continuando. 7. Para mostrar, olha por que o Senhor fez isso. Aqui eu vejo a motivação. 7. O Senhor, ele nos salvou. O Senhor, ele nos ressuscitou com Cristo. Ele nos deu lugar de honra junto com Ele. Porque nós sabemos que quando Ele ressuscita Cristo, que é Ele mesmo, no Filho, quando Ele ressuscita, Ele eleva. E Ele eleva a uma posição de honra. Ele coloca Jesus ao lado do seu trono. Então, se nós, pensa comigo, se nós fomos ressuscitados com Ele, e vamos assentar nos lugares celestiais em Cristo, onde nós estaremos? Já pararam para pensar nisso? Nós estaremos junto com Ele, cara, sobre todo o principado, sobre toda a potestade. E isso não é para você se exaltar, não, tá? Não é no intuito, numa intenção de altivez, não. Mas é para a glorificação do nome dEle, sabe? E olha a motivação dele, olha o 7, para mostrar. Por que o Senhor fez isso? Ele quer mostrar nas épocas vindouras as abundantes riquezas da sua graça, pela sua bondade para conosco através de Cristo Jesus. Sabe o que Ele quer? Ele quer que nós sejamos a coroa da graça. Ele quer mostrar isso para a humanidade, não só para a humanidade, mas para os anjos também. Ele quer dizer, olha, você está vendo aquele povo que era morto, que não merecia, que era indigno. Esse era eu, tá? Esse era eu. Não sei se você se coloca, mas esse era eu. Está vendo esse povo? Pela minha graça, eu coloco eles como coroa da minha graça. Para manifestar o poder da minha graça, para que vocês entendam o poder da minha graça. É por Ele, não por nós. Isso é incrível. Isso é incrível. A folha até caiu aqui. Fiquei empolgado aqui. Ai, meu Deus. Vamos para o 8. Porque pela graça sois salvos. Isso aqui é interessantíssimo. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Pelo que nós somos salvos? Não é pela fé que nós somos salvos, tá? É pela graça. Graça é a causa. Causa de salvação, graça. Instrumento, como que eu toco na graça? Fé. Entendeu a diferença? Muito interessante isso. Muito interessante. Eu estudando, eu falei, cara, uau, isso abriu a minha mente de uma forma. Eu falei, cara, que incrível isso. Porque pela graça vocês são salvos. Por meio da fé, e isso não vem de vós. É dom de Deus. Não tenho como dizer aqui que a graça é papel de Deus e a fé é o meu papel. Eu não tenho como. Sabe por quê? Ó, no final, ele diz, é dom de Deus. O quê? Tudo. Tanto a graça quanto a fé. A palavra de Deus diz que Ele gera fé no nosso coração. A palavra de Deus diz, eu anotei aqui para eu não esquecer, deixa eu só achar. Se eu não me engano é Filipenses 2:13. Se você puder abrir comigo. Filipenses, capítulo 2, versículo 13.
Amém? Filipenses 2,13, olha o que diz aí. Porque Deus é o que opera em vós, tanto o querer como o efetuar, segundo a sua boa vontade. É o Senhor que faz. É o Senhor. Muitas pessoas vão dizer, cara, isso é perigoso dizer que é o Senhor quem faz. Porque você isenta o homem. É interessante pensar nisso, né? Se é o Senhor quem faz, você isenta o homem. Não. Não tem como. É o Senhor quem faz naquele que se permite. Há uma parcela em nós. Eu não sei dizer, isso é uma discussão eterna entre calvinistas e arminianos, entre livre-arbítrio ou não, enfim, eu não quero entrar nisso, mas eu quero dizer que não tem como fechar a casa nessas duas coisas. A palavra de Deus diz que é o Senhor, mas ela também diz assim, olha, eis duas portas diante de você, uma larga e uma estreita, e ele diz, escolhe. Se ele diz escolhe, há livre-arbítrio. Então, é um pouco dos dois. É o Senhor fazendo e nós permitindo isso. Após a salvação, né? Continuando aí. Li o 8, né? 9. E aí Paulo, ele esclarece, né? Ele fala, não de obras, para que nenhum homem se glorie. Imagina se fosse por obras. Há muitas religiões, há muitos pensamentos assim, que por eu praticar a caridade eu recebo salvação. Mas eu quero te dizer nessa noite, eu quero desconstruir isso através da palavra. Não eu, mas o Senhor, a palavra. É impossível você ser salvo sem a graça do Senhor Jesus Cristo. Você pode ser uma ótima pessoa de um excelente caráter. Você pode dar até a roupa do teu corpo, né? Você vai ser um ótimo cidadão, mas não salvo. Você precisa da graça. Você precisa ser alcançado por essa graça, através da fé, né? E a fé, ela vem pelo que nós estamos praticando hoje. A fé, ela vem pelo ouvir a palavra, por meditar na palavra, né? Então, hoje está tendo uma oportunidade de fé ser gerada no coração. Se você está aqui, ou você está em casa, e você ainda não conhece, se ainda não tem fé no Senhor, eu quero te dizer que hoje, nessa noite, em nome de Jesus, a fé vai ser gerada. A fé vai ser gerada. Sabe por quê? Porque a palavra está sendo anunciada e ela tem poder no Espírito. O Espírito que há em nós é muito maior do que aquele que há no mundo. Eu lembro de um texto também que faz referência a isso. É lá no Antigo Testamento, eu não lembro o profeta. Mas ele tinha um moço com ele, e ele estava numa casa, e ao redor dessa casa estava sitiada de inimigos. E aquele moço acorda o profeta dizendo, olha, nós vamos ser mortos. E o profeta olha para ele e fala assim, Senhor, abre os olhos espirituais dele. E quando os olhos daquele moço é aberto, ele vê miríades de anjos. A quantidade era muito maior do que que os inimigos estavam ali. Então essa é uma representação para dizer que quem está conosco é muito maior do que aquele que está no mundo. Muito, muito maior. Não há comparação. Ele já é derrotado. 9, não de obras, né? Para que nenhum homem se glorie. Aí, aqui Paulo, ele frisa isso. Ele fala, olha, não é por obras. Não é por obras. Aí 10 ele fala, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus. Eu achei interessante até essa parte aí, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus. E aí eu tentei pesquisar a origem dessa palavra, feitura, né? Ela tem uma origem grega, e eu vou te dizer o significado dela. Feitura, no original grego, é poema, que significa aquilo que foi feito uma obra de artesanato, ou algo composto como um poema. Isso é incrível, né? Então, quando Deus fala assim, olha, quando Paulo fala através do Espírito Santo,
né? Quando ele descreve, fala assim, porque somos feitura. É como se ele estivesse dizendo, nós somos um trabalho artesão de Deus. Nós somos um poema sendo escritos. Nós somos uma arte, sabe? Eu quero dizer nessa noite, novamente, para você que ainda não está em Cristo, ei, é um poema, ele está escrevendo. Se algo não se resolveu na sua vida, calma. Ele está escrevendo a sua história. Isso vai passar, sabe? Aquela pessoa que você ama tanto, e você ora, e você pede, Senhor, salva. Isso vai chegar através da sua vida em nome de Jesus. Através das suas orações. Sabe por quê? Eu e você somos um poema, sendo aperfeiçoados por Ele, sendo escritos por Ele. E olha por quem, olha por quem, olha por quem. Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus. Ele nos escreve através de Cristo Jesus. E aí eu me lembrei de um texto que faz menção a isso. Está lá em João 1. João 1, se você quiser abrir. Tá? Põe aí para mim, Luiz, por favor. João capítulo 1. Olha que incrível. Textos diferentes, pessoas diferentes escrevendo. E olha o sentido como é o mesmo. Por isso que essa palavra aqui é uma verdade absoluta, não tem como. João 1. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Está falando de trindade ali, o Verbo é Cristo. Pode passar. Ele estava no princípio com Deus. Pode passar. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele, nada do que foi feito se fez. Olha como que bate isso. Nós fomos criados em Cristo para as boas obras. Por que fomos criados em Cristo, né? Para as boas obras, as quais Deus estabeleceu para que andássemos nelas. Né? Eu achei isso interessante também para falar. Ele nos criou em Cristo Jesus por um propósito. Lembra que eu falei que a causa da salvação é a graça? Essa é a causa. Pelo que somos salvos? Pela graça, é a causa de salvação. Instrumento de salvação, fé. É com a fé que nós alcançamos a graça, que nós tocamos na graça, instrumento. Propósito da salvação. O propósito está aqui. Olha o propósito da salvação. Para as boas obras. Para as boas obras. As boas obras, de forma nenhuma, as boas obras é um segundo plano da salvação. Nunca foi. As boas obras está dentro do plano inicial. Ela está ali dentro. Se nós somos atingidos pela graça e somos salvos por ela, é por um propósito. E qual é o propósito? Boas obras. Ide, pregai o evangelho a toda criatura. Eu e você temos feito isso. Essa é a pergunta. Eu e você temos vivenciado isso. Incrível isso. Incrível. Na parte B do 10 diz, as quais Deus estabeleceu para que andássemos nelas. Ele estabelece as boas obras para que a gente as pratique. E me veio alguns exemplos na mente de pessoas que foram, como eu posso dizer, constrangidas por esse amor, assim como eu e você. Deus trouxe à minha memória a mulher samaritana. Quantos lembram da mulher samaritana aqui? A mulher vai a um poço, você que não conhece, a mulher samaritana vai a um poço para buscar água. E nesse poço ela encontra com Jesus, sem saber que ele era o Messias, porque ainda se aguardava o Messias. Certo? Naquele poço, o Senhor Jesus se apresenta a ela. E ele fala a vida daquela mulher. E aquela mulher, ela é atingida por um amor que a constrange de tal forma, que ela não consegue ficar quieta. Ela não consegue. Ela vai para todas as vizinhanças de Samaria falando, olha, eu conheço um homem. Será não ele um Messias? Eu conheço um homem que falou a minha vida.
Ele me conhece. Será que ele não é o Messias? Venha, conheçam ele também. E esse é o nosso papel, igreja. Quando nós somos alcançados por essa graça, não tem como a gente ficar quieto. Com medo, com vergonha, não tem como a gente ficar quieto diante dessa graça. É algo que está junto. Se eu sou alcançado, se eu sou transformado por essa graça, as boas obras me acompanham. Elas têm que me acompanhar. E o mesmo Deus que criou as boas obras o mesmo Deus que criou as boas obras, Ele é fiel para fazer com que nós permaneçamos nela até Ele vir. Até Ele vir. Ou até Ele nos chamar. Então, eu coloquei um outro ponto aqui sobre as obras. Além da mulher samaritana, ele me trouxe também na mente o gadareno, que foi, assim, parece que as histórias são idênticas, para você ver que é algo que acontece, deve acontecer com aquele que é salvo pela graça. Cara, o gadareno ele tinha muitos demônios, né? E quando ele é liberto por Cristo Jesus, ele fala: mestre, eu quero ir com você. Assim, não faz mais sentido para mim viver sem ser com o Senhor. Não faz mais sentido. E o Senhor, não, fica aqui e espalha as boas novas por aqui, sabe? E ele também, assim como uma mulher samaritana, ele começa a anunciar, né? A palavra de Deus, ela não relata, mas é nítida. Por essa fala, a gente consegue ler entre as entrelinhas que esse gadareno, depois de transformado, ele nunca mais foi o mesmo. Ele não conseguia parar, né? De querer o Senhor. Ele me trouxe também uma passagem lá em Atos 19. Eu já estou concluindo, tá? Coloca para mim, Luiz, por favor, para a gente ler. Atos 19. Olha o que aconteceu com essa galera aí. Também, muitos dos que seguiam artes mágicas trouxeram os seus livros e os queimaram na presença de todos. E, feita a conta de seu preço, acharam que montava a 50.000 peças de prata. Olha isso. Isso daqui é uma passagem de Atos falando de uma galera que praticava ocultismo, magia. Eles tinham o coração fincados em algo. Imagina, você viver 40 anos no espiritismo, já pensou nisso? E depois de 40 anos, o Senhor se apresenta para você com essa graça, te constrange com esse amor, sabe? E aí você tem tantos livros tão caros, né? Tantas roupas caríssimas. Não tem como. É na hora. Eu não quero nem saber de preço. Eu vou queimar isso aqui, cara. Vou queimar, vou jogar fora, sabe? Eu encontrei algo que é muito maior do que isso aqui, cara. Não tem como se comparar. E isso é incrível. Eu falei sobre 2 pontos até agora. Eu me empolguei e fui falando. O segundo foi: Deus trabalha por nós. E ali, nesse ponto, eu quis levantar sobre a graça, sobre mais Deus, sobre Ele ter trazido essa graça, esse favor imerecido. Ele trabalha por nós. Deus trabalha também em nós. Lembra que eu falei passado, presente e futuro? Ele está nos santificando. Devagarinho. Aquele que fumava, não fuma mais. Aquele que bebe, não bebe mais. Aquele que adulterava, não adultera mais. Santificação é processo. Quando você é alcançado por essa graça, assim como esses magos, esses feiticeiros, eles transformaram a vida. Assim, é cada vez mais difícil a gente ver isso no tempo de hoje. Às vezes, no tempo de hoje, a gente vê pessoas que
se declaram convertidas, mas não conseguem abrir mão de coisas que já deveria ter abrido há muito tempo. Que nessa noite você entenda que coisas que você vive hoje, que não agrada mais ao Senhor, nunca agradaram, que fazia parte da sua vida antiga, não pode fazer mais parte. Você tem que abrir mão disso. Você tem que abrir mão disso. Isso é muito sério. Então, o tópico diante desses textos, o primeiro foi: o pecado trabalha contra nós. Segundo, Deus trabalha por nós. Ele envia seu Filho, Ele morre, ressuscita, Ele trabalha por nós. Deus trabalha em nós, Espírito Santo, santificando a nossa carne até que o Senhor venha. E por último, Ele trabalha através de nós. Ele trabalha através, que é o que eu já falei, são as boas obras. Ele nos usa para praticar boas obras, né? Então é isso, igreja. É isso que o Senhor trouxe ao meu coração. É uma palavra de ensino, uma palavra onde Deus me ensinou muita coisa. Espero que Ele também tenha falado ao seu coração. Amém? Deus abençoe.